Salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast, aqui onde a gente fala sobre habilidades importantíssimas, essenciais para você avançar na sua carreira usando o League of Legends, também estratégias, táticas aí para você conseguir fazer isso. Eu sou o Felipe Tonello, caster de esporte, tô aqui com a Lívia hoje também, que é a psicóloga da GG, e o tema de hoje é como que a skill, né, a habilidade de comunicação do League of Legends vai te ajudar, né, te ajuda a avançar na sua carreira. Então, como que você usa aquilo que você já treina no League of Legends de comunicação e usa isso depois na sua carreira, independente de qual seja, para conseguir avançar nela e tomar boas decisões, né? Se manter aí na alta performance também. E eu sei que você já deve estar se perguntando coisas do tipo, não, Tonela, mas no League of Legends eu jogo sozinho, eu jogo solo kill, eu nem me comunico com ninguém, é no máximo alguns pings e tal. Calma que a gente vai falar disso. Calma que a gente vai chegar lá, demorou? Porque é um assunto, né, uma parte muito importante aí dessa sua jornada de carreira, enfim, e a gente está aqui também para esclarecer como que funciona, o que que é interessante. Mas primeiro de tudo, Lívia, o que que é, na sua visão, assim, de psicóloga e também na sua visão de profissional, uma comunicação assertiva, assim? Porque muita gente pensa que comunicação assertiva, eu falo o que eu quiser, eu ser duro, grosso, alguma coisa assim, né, de chegar, meter o dedo na cara e tal, mas não é bem assim. Então, o que exatamente que é? Olha, de forma bem simples, a comunicação assertiva é aquela que atinge o seu objetivo. Porque qual é o problema nas comunicações? É quando a gente não atinge o objetivo que a gente quer. Por exemplo, uma pessoa fez uma coisa errada e o meu objetivo é que ela não volte a cometer aquele mesmo erro. Então, se eu me comunicar com ela, ensinando ela de como fazer a forma certa, mostrando ela como ela errou, e ela não erra mais, quer dizer que a comunicação deu super certo. Agora, se a pessoa faz uma coisa errada e eu vou lá e esculhambo com ela vai continuar fazendo a coisa errada e eu vou continuar irritada. Ou seja, aquela comunicação não cumpriu o seu objetivo, entendeu? Então, eu acho Uhum. que é mais ou menos isso. Aquela comunicação cumpriu o objetivo dela, alcançou o que ela estava esperando ou não. E aí eu acho que a partir disso a gente consegue fazer um discernimento do que é uma comunicação assertiva ou então não assertiva. Então, e aí a gente pode se perguntar, né, mas o que que isso aí tem a ver com League of Legends? E o LoL é um jogo de equipe, querendo ou não. Se você não consegue passar informações para os seus companheiros de equipe, né, de uma maneira simples, direta, tal, objetiva, que é isso que você falou, né, se a comunicação ela se perde no meio, as suas chances de atingir os objetivos dentro do jogo, torres, dragões, né, arauto, lutar bem, fazer um barão, enfim, chegar, fazer uma jogada, criar uma jogada e executar uma jogada, elas vão diminuir, essas chances vão ser menores. Então, o objetivo final, que é a vitória, né, estourar o Nexus, fica cada vez mais distante, cada vez mais difícil também. E como eu disse, né, você tem esse lance aí de não, porque você pode se comunicar no League of Legends falando com o seu duo, com o seu time, mas no solo kill como é que você faz? E muita gente acaba, na minha visão, né, de jogador e de caster também, subestimando o potencial dos pings. Porque por mais que você fique um pouquinho limitado ali em escrever no chat ou, enfim, né, fazer alguns pings de, o cara sumiu, vamos no objetivo, volta e tal. Isso já é uma comunicação, porque primeiro, o seu time inteiro vai ver, né, e você tá a todo momento lembrando de passar uma informação para sua equipe, e é muito importante porque por mais que seja uma comunicação simples, ela, na grande maioria das vezes, funciona. Se você pinga para alguém voltar, é aquilo que a gente falou de passar a informação adiante. O cara ou vai voltar ou vai ficar bravo com você, porque ele não quer voltar e ele vai querer avançar. Então, assim, a comunicação chega, a informação ela chega, talvez não tão complexa, mas ela chega e você lembra de passar essa informação, que é uma coisa muito importante também da comunicação. Muita gente faz as coisas na louca e esquece de se comunicar, né? Esquece de falar pro outro, de esclarecer pro outro o que tá acontecendo. Muitas pessoas acham que comunicação é igual a falar, né? Se eu estou Uhum. falando, eu estou me comunicando, se eu não estou falando, eu estou me comunicando. Mas o não falar também é uma comunicação. Escrever é uma comunicação. A forma que você se expressa, né? O seu rosto, tudo isso são formas de comunicação. Então, às vezes, tem pessoas que pensam, eu não vou falar nada para não gerar um problema. Mas o não falar nada também é você escolher comunicar algo, entendeu? É você conseguir transparecer uma mensagem, por mais que não seja verbal. E tudo isso faz parte desse contexto de comunicação. Então, é importante também que isso fique claro, entendeu? Sim, demais. E acho que uma coisa muito legal, até o Décio fala bastante, né, sobre comunicação, e eu fazendo o curso de Relações Públicas aprendi também, porque é o curso de comunicação social, é que a comunicação, na grande maioria das vezes, não é o que você fala, né, é o que a pessoa entende. Então tem muita gente no jogo que manda aquele famoso, não,
passei informação, eu falei o que eu queria, o outro que não entendeu, o outro é lerdo, o outro é burro, e joga toda essa culpa na outra pessoa, mas isso na realidade não é uma comunicação assertiva, porque como a gente disse, a informação não tá chegando do outro lado, e, de novo, né, a informação é o que a pessoa entende. Então, claro, muitas vezes a pessoa tem que estar, sim, mais esperta aí para pegar a comunicação no ato. Só que se isso não aconteceu, quebrou de qualquer jeito, né? Vai dar problema de qualquer jeito. E aí, falando de avanço de carreira, enfim, né? Falando de mercado profissional, mercado de trabalho, o que é, ou melhor, quão importante é você conseguir se comunicar, Lívia? Do que você já viu, assim, para os seus pacientes e tudo mais, já pegou alguém que de repente não sabia se comunicar direito e tal? Como que funciona essa importância? Ó, se a gente olhar no processo de trabalho de uma pessoa na empresa, desde a hora que ela entra, como ela fica lá, se ela cresce, se ela vai ser demitida, a comunicação é essencial em cada um desses pontos. Por exemplo, quando você vai para uma entrevista de emprego, se você não souber comunicar quais são os seus pontos fortes, como é que foi a sua experiência, por que você é o melhor candidato para aquela empresa, dificilmente você vai ser contratado. Se dentro da empresa você não consegue comunicar para o seu gestor o que você fez, quais são as suas dificuldades, dificilmente ele vai saber como lhe dar um feedback. Se você não comunicar as suas conquistas, dificilmente ele vai saber que você está fazendo uma coisa massa, que você é um funcionário dedicado e você vai ser promovido. E também, quando você vai ser demitido, se você não conseguir se comunicar bem com a empresa, também pode gerar uma saída muito traumática ou um mal-estar em cima daquilo, entendeu? Então, em todos os momentos numa empresa, num trabalho, numa empresa que você vai ter que trabalhar bem essa comunicação. Se você empreende, provavelmente você vai ter clientes. Então, essa comunicação com esses clientes também é fundamental para alinhar, por exemplo, as regras do contrato de trabalho, a remuneração, as condições de trabalho. Se você presta serviço para a empresa, a mesma coisa. Toda essa comunicação tem que ser muito assertiva. E, inclusive, alguns concursos também, nem todos, mas alguns concursos têm uma parte de entrevista, então de prova oral, que é importante também que a pessoa saiba se comunicar. Então, assim, é quase impossível a gente pensar num tipo de trabalho que a comunicação não seja um fator muito importante. E lembrando, né, como eu falei, as comunicações de solo queue, digamos, né, e puxando do LoL para as comunicações aí de duo, de você jogar numa equipe, de você realmente ter ali um Discord, né, alguma comunicação, digamos, verbal, né, como a Lívia comentou, com essas pessoas são diferentes, mas as duas vertentes, né, os dois jeitos de se comunicar, digamos assim, são importantes e vão ser úteis na hora de avançar sua carreira, na hora de você tomar uma decisão. Então, essa comunicação mais individual, de solo queue e tal, ela fala mais sobre algumas profissões, algumas funções, né? Então, sei lá, vai ter um cargo lá que o cara vai trabalhar mais sozinho, tipo um programador, que vai desenvolver uma parada mais sozinho e tal, beleza, né? Mas mesmo assim, como a gente falou, é muito importante você mostrar para as pessoas que estão acima de você o que você está fazendo. E se você for uma pessoa que está acima de todo mundo, né, também tudo bem, você vai ter que saber recolher essas informações, entender o que essas pessoas estão falando, que estão abaixo, entre aspas, de você, né, ali naquela sucessão, e como que você depois vai motivar essas pessoas, vai passar as ideias de um próximo projeto e tudo mais. Então essa comunicação, às vezes, mais simples, só de mandar uma mensagem simples, ou então só de indicar em alguma plataforma aí de organização de trabalho, o que você já fez, o que você está fazendo, o que você quer fazer agora, né? Igual no LoL, pô, pinga lá o dragão, vamos lá, pinga para todo mundo se juntar lá, porque é lá o próximo objetivo, é lá o próximo foco, é lá que a gente quer estar todo mundo junto para não perder de maneira alguma aquele objetivo. Então, é mais ou menos por aí, quando você, por exemplo, convoca uma reunião, ou então você está ali junto com o seu amigo, colega de trabalho, um grupo que você tem um pouco de liderança, ou mesmo que você não tenha, né? Você quer dar um toque, você fala, gente, é mais importante a gente focar tudo nisso aqui agora, daqui um dia, daqui uma semana a gente foca no outro, porque é isso aqui que vai render frutos agora. Então só esses toques simples aí, que são basicamente pings, né, da solo queue, e você usa muito no mercado de trabalho. E a mesma coisa com essas comunicações mais complexas, né, de um duo, de um trio, de, enfim, de um time inteiro. Você aí, sim, pensando em reuniões, vai ter que expor as suas ideias de uma maneira mais correta, né? Você tá no meio do jogo, por exemplo, e aí você vem uma call na sua cabeça, você fala, nossa, é isso. A gente vai ter que fazer, então, um lado forte para poder pegar a pressão na rota inferior e depois fazer o dragão. Nem é tão complexo assim, mas só de exemplo para você entender. Se você chega no meio de um jogo, numa equipe, num Discord, numa call, e não consegue exprimir essa ideia, você fica, gente, vamos bot. Não, aí depois, né, mas pega volta. Você não sabe muito bem como dizer, ou as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Por exemplo, você usa muito termos em inglês, né? Ah, não, vamos strongar bot, depois a gente dá um commit barão, porque daí a gente consegue colapsar, pega tempo na frente e sai rasgando wave. Às vezes os caras não vão entender, sabe? É uma maneira de falar que é muito mais complexa para o jogo do que, de repente, seu time sabe entender.
E aí, se você não conseguir passar essa ideia adiante, provavelmente alguém vai estar fora de posição, alguém vai ser pego, alguém vai morrer. Vocês não vão conseguir brigar o dragão da maneira que vocês haviam pensado, né? Então é sempre muito importante, porque muitas vezes, Lívia, eu acho que as pessoas pensam, né, que funções individuais dentro de uma empresa não necessitam dessa comunicação, né? Ou até mesmo trabalhos que sejam mais individuais não necessitam dessa comunicação. Quando na realidade, como você disse, grande parte das vezes você vai ter que pelo menos reportar o que você fez pro seu Sim, superior, assim, não tem como você fugir disso, né? sim. É porque às vezes também as pessoas acham que elas, até pessoas mais assim, introvertidas, acham que elas só devem se comunicar se elas forem demandadas. Se Hum. alguém pedir, me diga o que você fez. Sendo que, normalmente, as empresas esperam certa proatividade daquele funcionário, daquele colaborador, para que ele já se antecipe, entendeu? Para que ele já comunique, para que ele já fale, para que ele já tire suas dúvidas. E também ter cuidado, especialmente nos cargos de gestão, né, com o outro extremo. Por exemplo, muita gente que reclama das coisas do trabalho, uma das coisas que mais reclama é aquela frase: essa reunião poderia ter sido um e-mail, né? Sim, ouvi Mas muito. por que que isso acontece? Às vezes, os gestores, eles têm dificuldade de se comunicar de forma que não seja simultânea, tipo uma reunião, por exemplo, mandando e-mails, eles não conseguem se comunicar de tal forma direta, que aí ficam gastando tempo de todas as pessoas criando reuniões que poderiam ser só repasse de mensagens. Então também a gente tem que pensar qual é a forma mais assertiva de mandar aquela mensagem. Tipo assim, será que eu preciso tirar todo mundo do seu posto de trabalho, seu lugar de trabalho, para comunicar uma coisa que eu poderia só mandar um e-mail? Porque também é uma faca de dois gumes. Por um lado, tem pessoas que super se esforçam, fazem um e-mail bem completo, bem objetivo, e tem pessoas que acabam não lendo. E aí essa pessoa que se esforçou para mandar um e-mail pensa, eu vou ficar mandando e-mail, eu tô só perdendo tempo que a pessoa não vai olhar. Então tem que chamar essa pessoa, olhar nos olhos delas e falar e falar. Ou seja, tudo isso gera um retrabalho muito grande, entendeu? Gera um desgaste tanto de um lado como de outro. Porque, por exemplo, se numa equipe de 10 pessoas, 5 leem os e-mails, 5 não leem, aqueles 5 que leem vão se sentir prejudicados, entendeu? Porque 5 não leem, eles estão lá vendo coisas que eles poderiam simplesmente ler, tá entendendo? Então, Hum. tudo isso, às vezes, são coisas simples, sabe? Mas que dificultam o processo de comunicação nas empresas e que a gente tem que ter todo esse cuidado, entendeu? De conseguir deixar as informações fáceis, claras e objetivas. Também não ser uma coisa muito prolixa e muito rebuscada, que vai demorar muito a passar essa informação e que tem que ser passado. Porque isso é um desafio que eu vejo, especialmente nas empresas que estão tentando esse modelo híbrido, né? Híbrido, ou então 100% online, né? Porque antigamente, realmente, a comunicação era muito cara a cara. Uhum. Sendo que quando a gente migra para o online, a gente tem vários benefícios de outros tipos de formação que a gente poderia, de comunicação que a gente poderia se utilizar. E as empresas às vezes ficam naquele modelo mais antigo, entendeu? Então, às vezes, Uhum. elas só estão online, mas elas não têm uma cultura online, entendeu? Elas estão online, não cultura presencial ainda. E isso gera um desgaste para todos os lados, sabe? Sim, é muito louco porque eu tava conversando isso com um amigo meu recentemente, e ele falando que o pai dele não entendia como que a empresa dele tem uma agência, né? Como que a empresa dele funcionava online, assim, e ele não cobrava, e tipo assim, ele não tinha ninguém ali perto dele, né, pra ficar em cima, pra ficar olhando, pra ficar fazendo aquela, né, aquela contenção ali, digamos, e o pai dele não entendia, porque o pai dele vem de uma realidade mais antiga, onde a comunicação era só cara a cara, né, o colaborador ele era o tempo todo ali, não massacrado, mas tinha alguém olhando, tinha alguém vendo e tal. Era uma coisa muito mais, uma pressão muito maior e hoje não, né? Algumas empresas de alguns segmentos conseguem trabalhar de uma maneira diferente e dar resultados e funcionar tranquilamente, é o que você falou. Se a comunicação, se a informação tá fluindo, né? Então tá ótimo. E como eu disse no começo, eu sou caster de esportes, né? Ou seja, eu trabalho única e exclusivamente com comunicação na frente das câmeras, então acho que eu nem preciso dar tanto exemplo de o quão importante isso é na hora de fazer o meu trabalho, a minha função, que é exprimir emoção. Mas eu queria também dizer uma coisa muito legal, que é a comunicação que o pessoal não vê, né, quando a gente tá ali falando sobre o jogo, ou então quando a gente tá ali falando, fazendo a nossa função. É a comunicação de backstage. Muitas vezes a gente tem uma ideia, né, ou pelo menos quem assiste, de que a gente só fica quietinho ali fazendo a narração e tudo mais. E na realidade, cara, acho que 3 momentos a comunicação a mais ela funciona muito bem. O primeiro desses momentos é quando a gente precisa bater rundown, que chama. A gente recebe um espelho, é uma lista, né, com várias coisas que tem que fazer. Então, ó, aqui você vai falar, aqui vai ter uma entrada, aqui vai ter uma imagem, aqui você comenta um gráfico, aqui você fala isso, para ter a noção de aquilo que vocês veem na transmissão. Ah, boa noite todo mundo, não sei o que, tamo junto. Aí fala para outra e fala para outra. A gente sabe isso é ensaiado, isso é a gente, né, tem essa lista, essa sequência, não é tudo só de improviso. E muitas vezes quando a gente vai bater esse rundown, assim, o nível de entendimento dos casters é completamente diferente. Então, às vezes alguém lê, não, beleza, saquei.
Aí alguém vai lá e pergunta, fala, ó, então, mas aqui eu vou entrar, mas aqui eu tenho que chamar a imagem, ou a imagem vai entrar sozinha. E aí o caster fala, ó, é verdade, agora eu não tinha entendido isso. A imagem vai entrar, eu que chamo. Ah, não, chama você. Ah, mas daí eu vou chamar. Aí volta na outra pessoa, depois da imagem. Não, daí volta pra você, depois você chama outra pessoa. Então, isso aí pra desembolar, parece fone no bolso, né? Pra desembolar demora. E é uma comunicação que precisa ser acertada, porque senão vai chegar na hora do ao vivo, na hora da transmissão, e aí vai entrar a imagem, a gente não sabe se volta para mim ou volta para outra pessoa, e quando acontece isso, há uma interrupção ali. Né? Eu vou falar e a pessoa vai começar a falar também, a gente vai se chocar na comunicação, e aí tá ao vivo, aí alguém tem que tomar a palavra, e aí vai ficar feio, vai ficar esquisito. Né? Que no ao vivo a gente tenta evitar essa junção, assim, né? Essas interrupções que não são saudáveis, né? Enfim, aí já é uma outra coisa, mas a gente tenta evitar. Por exemplo, também, quando a gente está narrando, a gente tá um do lado do outro e tá falando, não, porque isso, porque aquilo, o jogador foi para isso, fez isso muito bem, o time é muito bom. Constantemente, quem tá do nosso lado tá comunicando com a gente. Então, os outros casters que estão com a gente, eles levantam a mão quando querem falar, falam, ó, igual o professor, né? Você levanta a mão, o cara coloca a mão na frente da sua cara, opa, fulano quer falar. Muitas vezes a gente faz gestos, faz assim, que é tipo, ó, vou falar só um pouquinho. Então, a gente vai se comunicando meio que extra-oficialmente para que não depois não vire essa interrupção de novo, né? Para que dê a entender na hora do ao vivo que eu acabei de falar, outra pessoa já assumiu e a gente tá conectado. Mas não, às vezes a pessoa deu um dedo na minha cara mesmo e falou, ó, eu quero falar, né? Então, isso também são casos muito importantes de comunicação. E o que você falou, assim, aquela comunicação não verbal, já aconteceu, acho que eu já contei até aqui um caso sobre isso, que deu um problema lá, um caster passou mal e ele teve que sair correndo e era para ele assumir a posição no palco depois. Então ele ia sair correndo de onde ele estava narrando, ia subir lá o palco e ia chegar no palco para aparecer na câmera. Só que ele passou mal e o jogo acabou. E aí não deu tempo dele voltar. E, obviamente, como eu tava ali, o que aconteceu, né, o cara passou rápido, falei, vixe, ele deve estar passando mal. Não, ele não falou, tipo, que saiu gritando, tô passando mal, mas deu pra ver que ele tava passando mal. A pessoa sai correndo em direção aos fundos e tá passando mal. Então, a hora que eu percebi que ele não ia voltar, assim que acabou o jogo, eu me antecipei, subi no palco. E aí comecei a analisar lá e falei e tal. E foi até muito engraçado, porque o diretor falou no meu ponto, né? A gente tem aquele ponto que ouve a direção. E ele falou assim, cara, o que você tá fazendo aí? Tipo, sai daí, não era você, era o outro. Né? Só que eu não tinha como chegar pra ele e falar, não, diretor, ao vivo. Não, diretor, eu tô aqui porque o outro passou mal, não vou fazer isso. Então ali eu só continuei. E aí depois falaram pra ele o que aconteceu. Ele falou, putz, que bom que você deu essa salvada aí, porque senão ia aparecer ao invés de dois lá em cima no palco, ia ter um só. E aí seria esquisito, porque a intenção é ter dois para poderem trocar essa ideia. Então, eu já fui salvo por ter uma boa comunicação aí, né, por entender também muito bem essa comunicação tantas vezes assim que eu acho que se eu fosse ficar aqui falando só disso seria realmente 1, 2 horas porque eu preciso disso constantemente. E aí, Lívia, o outro lado da moeda, a gente falou que a comunicação assertiva é passar as informações de uma maneira objetiva e tudo mais. O que pode acontecer, o que você já viu acontecendo, trampando em RH e tudo mais, com pessoas que não têm a comunicação assertiva, que falam pela metade, que deixam informação passar. O que acontece? O que pode acontecer? Cara, isso é muito comum. E assim, a gente tem vários erros, dos mais simples aos mais grotescos nessa parte de comunicação. Vou começar assim dos que eu acho que são os piores, assim, os mais urgentes, se você faça isso, pelo amor de Deus, pare. Que é, por exemplo, a ironia e o sarcasmo, onde não cabe. Entendeu? Porque existem momentos de piada, descontração e tal. E existem outros momentos, que é o momento de trabalho, o momento de comunicação séria, que a pessoa fica fazendo umas brincadeiras, falando as coisas ao contrário e tudo, que eu entendo dentro de um contexto. Porque também a comunicação não é só você falar igual um robô o tempo todo. É você entender aquele contexto que você está se comunicando. Por exemplo, eu faço doutorado. Quando eu vou escrever minha tese de doutorado, eu tento usar a linguagem mais rebuscada possível. Agora, quando eu vou falar aqui no podcast, eu não vou usar palavras super difíceis, porque eu sei que a maioria das pessoas não vai entender. Então, isso não seria inteligente da minha parte, não seria uma comunicação assertiva. Diferentemente das pessoas que vão ler a minha tese, são pessoas 100 vezes mais inteligentes do que eu. Então, eu posso resumir algumas coisas que eu sei que elas vão entender, que eu não tenho que ficar explicando tudo do zero. Então, seria ruim se lá eu tivesse uma comunicação muito comum. E seria ruim se aqui eu tivesse uma comunicação muito rebuscada. Assim como também as ironias, né? Eu sou uma pessoa que, com os meus amigos, eu tento ser uma pessoa um pouco irônica, porque eu gosto, eu acho que é engraçado, eu acho que traz um humor ácido e tal. É a minha praia. Mas eu nunca vou trazer isso para o ambiente de trabalho. Porque, ou meus pacientes, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, porque eu acho que não cabe dentro dessa comunicação.
Então, assim, você utilizar de ironias, de sarcasmos, de piadinhas, né? Eu acho que, de modo geral, no ambiente de trabalho, salvo algumas exceções, não é uma coisa legal, não é uma coisa positiva. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto também é a linguagem, que ela é agressiva, entendeu? Tem pessoas que têm o costume de falar de forma muito mais mandona, agressiva, diretiva, que às vezes dá a impressão que essa pessoa não tem paciência para quem tá buscando entender as coisas agora, entendeu? Então isso também é uma coisa que afasta as pessoas da comunicação. As pessoas vão começar a ter medo dessa pessoa, ou então com a pessoa que é irônica, nunca vão saber se a pessoa tá falando sério ou não, e aí gera todo um desgaste, de, tipo assim, tá falando sério? Aí a pessoa tira outra piada em cima, menina, gera. Aí o que as pessoas fazem? Elas só se afastam. Elas não Uhum, vão ficar insistindo para melhorar aquela comunicação lá de eterno, entendeu? uhum, Então elas vão só falar, ah, não, com essa pessoa não tem como se comunicar. Então eu sei que esses são erros mais extremos, mas isso acontece muito. Mas tem outros também, que é o que a gente sempre. Tem outra frasinha nessa parte de comunicação que eu gosto muito, que é o óbvio precisa ser dito. uhum, Então, às vezes, tem sim. muitas coisas que pra gente que já tá há um tempo na empresa, já tá há um tempo na área, ou já tá há um tempo familiarizado com aquele universo, acha que é óbvio. Entendeu? Ah, é óbvio tal coisa. As coisas mais simples, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é confeiteira, estudou na Le Cordon Bleu lá em Paris, ela é muito, 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 muito boa, e ela cozinha tudo, tipo, coisas doces, salgadas. E eu morei uma época com ela lá em Paris, quando ela tava fazendo curso. E eu, na minha casa, quando eu morava com meus pais, sempre que eu cozinhava, a gente cozinhava, comia e tal, e eu esperava a panela esfriar, e aí eu ia lavar a panela depois e tal. E aí um dia a gente combinava, né? Um dia eu fui fazer ela fez a comida e eu combinava de lavar. E a panela tava super quente ainda, ela. O que? Tá esperando o quê? Eu tô esperando a panela esfriar. Sendo que a panela tava com a gordura grudada, que ela falou assim, ó, tu não sabe que se tu esperar a panela esfriar, essa gordura vai grudar e vai dar muito mais trabalho pra tu tirar. Tu tem que limpar com a panela quente. Aí eu, mulher, pelo amor de Deus, eu vou queimar minha mão, como é que eu vou limpar com essa panela quente? Ela falou, meu Deus, eu tenho que ensinar tudo. Aí ela pegou, botou a água lá, passou a esponja assim e tal. E realmente era a forma melhor de lavar. Sendo que, na minha casa, a gente nunca lavou panelas quentes. A gente sempre espera elas esfriarem, depois lava, passa uma hora esfregando, a vida é isso. Sendo que ela falou assim, com falta de paciência comigo, eu falei, ela falou assim, tu acha que na cozinha o chefe espera a panela esfriar? Eu falei, eu nunca trabalhei na cozinha, meu amor, como é que eu vou saber? Entendeu? Então, tipo assim, eu também, às vezes, tenho, com os meus amigos, eu tenho comunicação mais diretiva, eu tendo a ser um pouco mais ríspida na minha comunicação. E ela também é assim, então a gente tem essa liberdade de ser ríspida um com a outra e não gera um mal-estar, porque eu entendo que a minha comunicação com ela pode estar dessa forma. Mas é isso, para ela era óbvio, porque ela trabalha nesse ambiente, ela estuda lá. Então, lá todo mundo limpa a panela quente ainda, sendo que eu nunca vi isso em nenhum canto que eu fui. Sim. Entendeu? Assim, de casa, outras pessoas limpar a panela quente, né? Então, uma coisa besta do dia a dia. Imagine coisas de trabalho, são coisas mais assim. Especialmente no ambiente de alta rotatividade, que a gente trabalha sempre com pessoas diferentes. Então, a gente entende que as pessoas não estão acostumadas àquela comunicação, então a gente tem que ter esse cuidado. Assim como também esse exemplo que eu dei. Se a gente trouxer essa parte da comunicação, sair um pouquinho do trabalho e levar para a parte dos relacionamentos pessoais, isso também é muito importante, porque, por exemplo, às vezes tem pessoas que têm um tipo de comunicação e elas querem que todas as pessoas se adaptem a essa comunicação. Tipo assim, vocês vão ter que me engolir. Sendo que Uhum, isso não é inteligente, entendeu? O inteligente é a gente perceber como é que a gente pode se comunicar com tal pessoa. Por exemplo, essa minha amiga que é chefe de cozinha, ela é uma pessoa muito diretiva, ela não tem paciência para enrolação. Então, se eu for me comunicar com ela e for contar toda a história do porquê que eu tô fazendo isso, nananana, ela vai perder a paciência e falar, tá, mulher, e aí, vai, chega logo no ponto. Tem outras pessoas, outras amigas minhas, se eu chegar e falar, mulher, isso aqui, isso aqui, isso aqui, elas vão achar que eu tô sendo ignorante. Que com uhum, essas pessoas eu tenho que florear a comunicação e explicar e não sei o quê. Então, às vezes também não existe um modelo pronto, definitivo, perfeito de comunicação, siga esse passo a passo a dar certo. Às vezes você tem que entender também com que tipo de pessoas você está lidando, entendeu? Não só na linguagem que a gente fala da norma culta e tudo, mas também no jeito de falar, porque cada pessoa prefere se comunicar de tal forma, tá entendendo? Então isso sim. também é uma sensibilidade que a gente tem que ter quando a gente vai lidar com as pessoas, né? É, e também, profissionalmente falando, o mercado de trabalho não são robôs, né? O que você falou, não são. Não dá pra você chegar e falar, tá, então aqui eu tenho que comunicar desse jeito só, aqui só desse jeito. São pessoas que estão ali também, né? E dependendo de onde você trabalha, e se você tiver um pouco mais de relação pessoal com os seus colegas de trabalho, aí fica não só mais difícil, mas talvez mais complexo, no sentido que você pode muitas vezes confundir, né, a relação profissional com a relação pessoal que você tem
com aquelas pessoas que estão ali, e aí, enfim, né, isso aí vai se desdobrando muito, porque aí pode ser uma pessoa que você gosta, e aí você comunica legal, e tem uma pessoa que talvez você não goste, ou então gerou alguma inimizade por algum erro de comunicação de algum de vocês que não foi, né, bem resolvido depois, não lavaram a roupa suja, aí fica naquela coisa de, tá, como é que eu vou falar? Será que essa pessoa tá fazendo meu cadáver? Será que essa pessoa tá me atrapalhando? Não tá? Tudo isso vai ser resolvido depois em comunicação. É claro que na grande maioria das vezes, o mais interessante é você focar nas relações profissionais e se comunicar para passar informação objetiva, profissional e acabou, né? O pessoal vai ficar em secundário, não tem jeito. Mas dependendo do cargo, dependendo de onde você trabalha, com o que você trabalha, de como é a sua equipe, do quão rígido é o seu chefe ou a sua chefe, então isso vai sempre mexer muito também qual o tamanho dessa liberdade que você vai ter para se comunicar, para brincar um pouco mais, para ser um pouco mais de boa. Mas eu concordo muito com isso, Lívia. Eu já tive também exemplos de trabalhos que eu fiz, de equipes que eu já estive, que as pessoas às vezes achavam que era aquilo que eu falei, né? A comunicação assertiva era ser chato, era ser arrogante, né? Era criar inimizades. Então, assim, não, eu tô sendo assertivo. Se você não gostou, problema seu, mas eu tô falando aqui o que eu acho, e é isso, e, né, o famoso vão ter que me engolir. Né? Ah, mas eu tô sendo rude ou arrogante porque eu preciso, né? Já tive chefes que eram assim, né? Porque o cara, não, se eu não falar arrogante, se eu não falar rude, eu não tô mandando, eu não tô sendo líder o suficiente, né? Enfim, então existe realmente essa questão. E mais uma vez, quando você aprende a lidar com isso no League of Legends, aprende a lidar com isso falando com o seu grupo, aprende a lidar com isso só entendendo quais as informações mais importantes que você tem que passar com os pings ali no jogo, que você tá limitado, então você obrigatoriamente precisa entender as informações essenciais para passar e aprende a passar elas numa comunicação tão simples. A hora que você chega no trabalho, você vai conseguir depois passar a comunicação também de uma maneira mais simples e saber identificar qual é a comunicação, qual é a informação que você tem que passar para quem está ali junto de você, né, fazendo um trabalho, ou então para a pessoa que está acima de você, o que você tem que fazer corretamente, quais são as melhores decisões a serem tomadas ali, né, em termos de comunicação, que é isso que a gente sempre fala, se manter na alta performance, né, fazer aí boas decisões e avançar na sua carreira usando o League of Legends, é usando justamente essas habilidades que você aprende no LoL e depois usa elas, né, enfim, traz elas ali para o mercado de trabalho para analisar melhor o que está acontecendo, ter um leque de ferramentas, né, um leque de habilidades comportamentais mais bem desenvolvido e usar esse leque, usar essas ferramentas na hora correta para tomar as melhores decisões, porque a alta performance é basicamente tomadas boas de decisão, uma depois da outra, né? Para você não ficar aí se meter em problema com alguma coisa, ou então depois estourar uma bomba na sua cabeça porque você esqueceu de falar alguma coisa e você vai ter que fazer hora extra, papapá, né? Então, assim, não é isso que você quer ao máximo possível, né, na medida do possível, conseguir fazer, entregar o que você tem que fazer de uma maneira limpa, de uma maneira clean, né, como a gente costuma dizer no LoL. Então, de uma maneira lisa ali, que não vai ter problemas, que os problemas que tiverem também sejam resolvidos com parcimônia, com assertividade, com tranquilidade, né, falando com as pessoas que você tem que falar. Então tudo isso é muito importante. Também saber com quem você tem que falar. É uma coisa que eu demorei para aprender, aliás, viu, Lívia? Porque eu achava que tudo era, fala aí para quem tá acima de mim aí, já era, mas não. No LoL, a gente sabe que se você tá tendo um problema de gank, você tem que falar com o seu caçador. Se você tá tendo um problema de dano, talvez você tenha que falar com o mid laner ou então com o seu ADC. Se você tá tendo um problema de tanque, você pode falar com o jungle, com o próprio top laner, muitas vezes com o suporte. Cada um tem a sua função. E saber com quem você tem que falar numa empresa é muito importante também, porque nem sempre você vai ter que reclamar algo pro seu chefe. Às vezes é pro cara que tá abaixo dele, é pra pessoa que tá abaixo dele, às vezes é com alguém que tá na sua equipe, vai ter que resolver ali direto para não levar um problema acima e não encher o saco. Então, assim, tem várias questões importantes que você pega do League of Legends, esse mesmo pensamento, e traduz na sua carreira para poder avançar ela usando o LoL. E aí, para finalizar, Lívia, eu queria que você desse algumas dicas, de repente, pro pessoal que agora viu, entendeu a oportunidade, a importância, né, cada vez maior aí de se comunicar, entendeu que comunicação assertiva não é você meter o louco e sair xingando todo mundo. Algumas dicas para quem quer melhorar, quem quer começar a se perceber mais em relação à comunicação e já ir treinando aí, além do LoL, essa comunicação assertiva. Tá, vamos lá, tem algumas coisas, né? Primeiro, evitar comunicações quando a gente está muito emocionado. Seja com muita raiva, ou muito triste, ou muito feliz, ou muito eufórico, enfim.
qualquer emoção que seja muito, seja ela uma emoção que a gente chama, né, de boa ou de ruim, a gente tem que evitar a comunicação nessa hora, porque pode acabar fugindo um pouco do planejado. Esse é o primeiro ponto mais básico. O segundo ponto é, se você vai, por exemplo, fazer uma comunicação que é um discurso, uma coisa assim, que não tem uma pessoa rebatendo na hora, a minha sugestão é sempre ensaiar e treine antes. Entendeu? Por exemplo, quando eu fui apresentar meu TCC na faculdade, quando eu fui defender minha dissertação, tudo isso, eu ensaiei antes. Ou então, quando eu ia para entrevista de emprego, eu pesquisava quais são as perguntas mais comuns, né? Então, isso eu treinava antes, eu me gravava, eu ouvia, eu cronometrava o tempo quando era apresentação, para não fazer muito acima ou muito abaixo do tempo previsto e tudo. Então, essa também era uma forma. E no último ponto é se exponha a conversas difíceis. Porque tem conversas que são difíceis, tem assuntos que são delicados, tem assuntos que não são legais de conversar. Mas quanto mais as pessoas evitam, mais difícil vai ser para elas. Quanto mais elas falam, não, cara, eu sei que essa conversa é difícil, mas eu tenho que ir lá fazer. Por exemplo, quando você é um chefe, você vai demitir uma pessoa. Não sei quem teve essa experiência na vida, mas é uma conversa muito difícil. Nunca, eu acho que, assim, tem exceções, mas eu acho que nunca é uma coisa fácil, tranquila e feliz. Pelo contrário, eu acho que normalmente as pessoas ficam, cara, é uma situação difícil, mas eu tenho que ter essa comunicação, sabe? Eu tenho que ter essa conversa. Quando eu vou corrigir uma pessoa, uma coisa que ela fez errado, tem pessoas que não gostam de se colocar. E nunca é prazeroso, mas quanto mais a gente se coloca, mais a gente melhora. Quanto menos a gente se coloca, mais a gente fica distante dessa comunicação. Então, assim, não evitem conversas difíceis. Se tem que ter conversa difícil, cara, tenha. E serve pra tudo, sei lá, num relacionamento, num namoro que tá se esticando e a pessoa não quer mais namorar, mas não quer terminar o namoro. Ou tem essa conversa no trabalho, no jogo, na faculdade. Enfim, dê esse feedback pra pessoa, mas não evite conversas difíceis. Porque não tem coisa mais triste do que um adulto que não tem essa capacidade de se comunicar, entendeu? Em todas as áreas da vida. Sabe? Então, assim, se você puder, se exponha a essa situação. Tem que ter um mais difícil, vai lá e faz. E de experiência própria, a minha dificuldade com conversas assim era de negociação. Ah, quanto que Uhum. você cobra? Não dá pra fazer tanto. E eu sempre tive uma dificuldade com isso. No começo era difícil, realmente. Era complicado, me sentia mal. Putz, será que eu tô cobrando muito? Será que eu tô cobrando pouco, né? E hoje em dia não. Hoje em dia é tranquilo. Se a pessoa me pergunta, eu falo, ó, é assim, assim, assado, tem essa condição. Ah, mas não dá pra fazer. Pô, então você aprende a fazer essa comunicação de um jeito assertivo e de um jeito que você também não seja, não aceite tudo, né? Então, pô, eu não vou chegar no cara e falar, só isso que você tá me pagando? Para com isso, né? Para de ser sem vergonha, não, é no mínimo tal, não vou meter o louco. Mas, pô, se é esse só o budget, né? Falou o famoso budget que você tem, se é só isso que você consegue pagar, então, infelizmente, pra mim é complicado, por conta do meu valor de mercado, e vai, e segue. E as pessoas, eu descobri que as pessoas não ficam bravas quando você nega algum trabalho. A gente pensa que as pessoas daí vão te crucificar e vão ficar bravas, e na verdade não. Na verdade, para mim, né, que sou um profissional autônomo até certo ponto, as pessoas elas só entendem que tá bom, então ele não quis, acontece, eu vou atrás de outro, mas se tiver uma nova oportunidade, a gente vai conversar e tá tudo certo. Então, só para reiterar essa importância aí de passar por cima, né, de alguns problemas, de algumas dificuldades, ou então, como a Lívia disse, né, se expor a essas dificuldades, porque eventualmente você vai pegando experiência, vai sabendo lidar com elas, mesmo que não seja o seu foco principal. E também, lembrando você de se inscrever aqui na onde a gente tá em tudo quanto é canto, tá no Insta, tá no Face, tá no YouTube também, então tem vários conteúdos lá para você buscar falando de habilidades, né, comportamentais, falando de como que você usa o League of Legends para avançar na sua carreira, como que você aproveita o LoL para treinar coisas, habilidades, estratégias, táticas, maneiras de pensar que são extremamente importantes, essenciais na hora de você tomar boas decisões aí na sua carreira, né? Independente também de qual seja a sua carreira, porque tem muita coisa que você vai sim se surpreender em ver e falar, nossa, é verdade, eu já treinei isso, eu já sei isso e eu nem sabia que eu sabia. E, enfim, né, deixa o likezão também aí no vídeo, independente de onde você estiver assistindo, porque ajuda bastante. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se ficou algo aí que a gente não falou, se você de repente passou por algum caso de comunicação que não foi muito boa, se você costuma se comunicar bem, como que você aprendeu, melhorou fazer isso, né? Como que você se comunica no League of Legends também. E claro, a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e tchau.